deles. Louvado seja Deus. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. Também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o e dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu peço a revelação da tua palavra. Eu peço a compreensão da tua palavra. E peço que o Senhor nos dê condições de colocarmos a palavra em prática, de vivermos, Senhor, o verdadeiro sentido daquilo que o Senhor reservou para nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é olhando para a cruz. Eu quero ler aqui alguns versículos como introdução a essa palavra, para você ter o esclarecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Quero começar com Marcos 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8, aqui versículo 34 em diante. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E dizia-lhes também: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há
que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Veja que Jesus aqui fala para quem quiser segui-lo. Aquele que quiser segui-lo, ele apresenta a regra. Então vamos fazer mais uma confirmação dessa palavra, aqui mesmo em Lucas, capítulo 12, versículo 20. Olha só o que o Senhor repete. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Veja que Jesus, ele alertava sempre as pessoas para que elas viessem a se arrepender, a se entregar a ele e a seguir o seu caminho. Agora veja o que realmente acontece em Romanos capítulo 5, do versículo 1 em diante. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Meus irmãos, vocês compreenderam aqui, e está bem claro na leitura, todos aqui têm completa condição de entender o que o Senhor realizou por nós e qual é o nosso papel dentro deste processo. Quando você olha para a cruz, você entende em Deus que a cruz era sua, era minha, era nossa. Por que a cruz era nossa? Porque nós, de nós mesmos, não conseguimos obedecer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Muitas vezes nós sabemos aquilo que é correto, sabemos aquilo que é certo e fazemos o errado. Muitas vezes nós queremos até buscar um conserto de nós mesmos e buscamos uma solução e buscamos algo que possa resolver o nosso problema e às vezes nós não conseguimos, porque nós descobrimos que nós somos pecadores. Irmãos, quando nós nos reconhecemos como pecadores, o que é um pecador? É uma pessoa que não consegue obedecer à vontade do seu Pai, à vontade de Deus, que é o Criador de todos nós. E isso serve para toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe uma pessoa no mundo inteiro que possa dizer que ele, por ele mesmo, não é um pecador. Então a própria palavra de Deus já coloca todos os seres humanos como pecadores. E o que é que Deus ofereceu para nós? Deus, ele ofereceu, dando modelos, desde Gênesis, na Bíblia, do sacrifício de um animal. Então, para que houvesse perdão dos pecados, os seres humanos sacrificavam um animal no seu lugar.
Eles colocavam a mão na cabeça do animal e aquele animal era morto e queimado, e isso era a oferta pelo pecado, porque sem derramamento de sangue, a Bíblia diz que não há remissão dos pecados, não há o perdão dos pecados. Então era necessário se fazer esse sacrifício para que o animal tomasse o lugar do homem e então houvesse o perdão dos pecados. O Senhor Jesus, ele assumiu este lugar. Ele foi lá e ele se sacrificou para que ele pudesse ser aquele que perdoa todos os pecados e nos purifica de toda a impureza. Mas, por exemplo, se você se vê como uma pessoa perfeita, aí você já não entende o sacrifício. Aí você já não olha para a cruz. Porque aí você pode achar que pelo seu trabalho é que você consegue vencer. Às vezes você pode achar que é pelo seu intelecto, pela sua inteligência que você consegue vencer. Às vezes você pode achar que você é uma pessoa muito capacitada, então você sabe escolher o que é certo e o que é errado, e você é o seu dono. Se você pensasse assim, você nem estaria aqui. Eu tenho certeza que você não pensa assim, porque o Espírito Santo já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Porque só consegue entrar numa igreja bíblica como a nossa, uma igreja que prega a palavra de Deus e louva ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu tenho certeza que todos vocês aqui estão sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu fico bem à vontade. Mas eu quero que você compreenda que quando você nega que você precisa desse sacrifício de Cristo, que você não compreende que o Senhor assumiu esse lugar, aí, andando pela própria mente, pela própria razão, pela própria vontade, você pode se perder neste mundo e não entender o que você está fazendo aqui, e não entender o propósito da sua vida. Pode acontecer, porque nessa procura e nessa busca, muitas pessoas se perdem, porque eles não sabem nem o que eles estão buscando. Mas em algum momento da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele nos traz uma palavra, ou você escuta uma canção, ou alguém te incomoda e aquilo fica na sua mente. E aí você pensa, poxa, isso é para mim. Tem alguma coisa aqui que é para mim. Mesmo que você vá ao cinema, mesmo que você vá à praia, mesmo que você tome banho numa piscina, que você saia para divertir, você faça qualquer coisa da sua vida, aquilo te incomoda. O que está te incomodando? Não sou eu, não é a minha palavra, não é a palavra de alguém, mas é o próprio Espírito Santo que trabalha no seu interior e na sua mente. Então você não tem que se preocupar com o que vai acontecer aqui neste ambiente. Você não tem que se preocupar com o que vai acontecer amanhã, ou com o que aconteceu ontem. Você precisa se concentrar na cruz. Agora você vai olhar para a cruz. Todos nós somos de um país cristão, e nós sabemos o que é uma cruz. Nós temos a visão da nossa mente do que é uma cruz. Então pense agora na cruz vazia. Este símbolo da cruz, para nós hoje, tem muitos significados. Mas eu quero que você entenda o que a cruz significava para aquelas pessoas. Naquele tempo de Jesus, uma pessoa que fosse crucificada era uma vergonha para a família. Era como se fosse nos dias de hoje a condenação à morte. Você sabe que aqui no Brasil nós não temos a pena de morte, mas existem países do mundo que têm a pena de morte. Na China tem a pena de morte, em alguns estados dos Estados Unidos tem a pena de morte, na Coreia do Norte tem a pena de morte, em muitos países do mundo tem pena de morte. E o que acontece? Aquela pessoa que é condenada à morte, ela é uma pessoa que ela nem é visitada pelos parentes, ninguém se aproxima dela porque ela é considerada uma vergonha. Preste atenção em como a pessoa era crucificada. A pessoa, ela tinha que arrastar a cruz, que era a madeira pesada, até o lugar da crucificação. E as pessoas eram crucificadas sem roupa. Eram nus. Então,
quando a pessoa olhava para aquela cena, era algo detestável, porque a nudez desse tempo, aproximadamente 2000 anos atrás, ninguém via a nudez de outra pessoa. Então isso era absolutamente escandaloso e era uma exposição do corpo de uma pessoa que não existe. Hoje, dos nossos dias, nós temos através das redes sociais muita exposição do corpo, mas naquela época não tinha nenhuma exposição do corpo. As pessoas vestiam vestes compridas, como se fosse um roupão comprido até os pés, cobria o pescoço, muitos cobriam o rosto. Então era muito raro a pessoa ter contato com a nudez de outra pessoa. Então isso era gravíssimo, ao extremo. Alguém que era crucificado, não se levava criança, não se levava mulheres, ninguém ia lá onde estavam os crucificados, porque era uma morte mesmo, para servir de exemplo para que as outras pessoas não praticassem crimes. Era uma morte terrível. Para além disso, a Bíblia diz que toda pessoa que morresse pendurada no madeiro era considerada amaldiçoada. E o pior, isso se refletia na família da pessoa. Então preste atenção, o Senhor Jesus, Ele se fez maldição por nós, Ele se fez pecador por nós, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui louvando ao nome do Deus Todo-Poderoso. Nós só temos essa condição de estarmos aqui hoje por este sacrifício de Cristo, pela morte de Cristo, pelo oferecimento de Cristo. E quando Cristo fez isso, Ele assumiu o nosso lugar. E aqui é que está. Quando você ouve esse relato, o Espírito de Deus, Ele ministra na nossa mente e no nosso interior, mostrando para nós: está vendo o sacrifício que foi feito pela sua vida? Está vendo como que o Senhor assumiu este lugar? Então veja bem, tudo isso o Senhor fez para que você pudesse hoje ouvir a voz do Espírito Santo, para que você hoje pudesse estar na presença de Deus, para que você pudesse hoje estar diante do Senhor. E esta morte, esse sacrifício, esta vergonha que Jesus passou, foi por nós. E quando nós compreendemos isso, embora existam muitas religiões no mundo, mas a única que tem uma explicação é a cristã, porque mostra que Jesus realmente é o primogênito, unigênito Filho de Deus. Ele se tornou primogênito por nossa causa, para que nós pudéssemos estar aqui. Ele poderia ser o único Filho de Deus e não ter mais nenhum outro Filho de Deus, não ter nenhuma filha de Deus, mas Ele decidiu ser o primeiro de muitos irmãos. Em Jesus, esta reconciliação foi feita. Irmãos, antes da morte, existem relatos, vastos por aí, a pessoa passa por uma aflição. Todos nós aqui, que já passamos por um momento de quase morte, é como se fosse um susto. Quando uma pessoa quase foi atropelada, ela toma um susto. Quando você sofre um acidente, você toma um grande susto. Quando você recebe uma notícia de uma doença grave, você também recebe um grande abalo. E naqueles momentos que antecedem a morte, muitos falam e relatam, pessoas que tiveram essa experiência e voltaram, que existem aqueles momentos de aflição, onde a pessoa sabe que ela vai morrer. Pensa numa pessoa, por exemplo, que vai morrer queimada. Ela está sendo queimada, está consciente, sabe que ela vai morrer e que tudo ali está pegando fogo e que ela não vai sobreviver. Pensa nessas pessoas lá do Rio Grande do Sul, que a água levou as pessoas e que eles ali, lutando contra aquela correnteza, sabiam que iam morrer e sumiram e provavelmente estão mortos agora. É aquela aflição em que a pessoa quer salvar a outra, mas ela não consegue. O bombeiro quer entrar lá e tirar a pessoa de dentro do fogo, mas o fogo é muito intenso e não dá. A pessoa foi levada pela correnteza, alguém queria até pular para salvar, mas a correnteza é muito forte e não consegue. Jesus, Ele teve esse momento da aflição da morte. Irmãos,
Quem já quase morreu aqui, já passou por isso. Se você ainda não passou por isso, fatalmente vai chegar um momento que nós vamos passar por isso. Todos vão passar por isso, porque é o natural até da vida. É deste momento que eu estou falando. Presta atenção numa coisa. Nós não estamos aqui hoje reunidos para brincar, para contar uma piada, para você rir. Nós não estamos reunidos aqui hoje para que você perdesse o seu tempo vindo aqui. Nós não estamos reunidos aqui hoje para te oferecer alguma coisa que vai deixar você alegre e feliz por um momento. Nós estamos aqui para te dizer que a eternidade existe, que a nossa vida aqui é como um vapor que aparece e depois desaparece, e que nós precisamos levar a sério a nossa vida espiritual. A vida espiritual, ela não está baseada em brincadeiras. A vida espiritual, ela não está baseada num momento que você vive de descontração. Não, a vida espiritual é algo sério, é grave, porque todos nós precisamos ter esta consciência que nós estamos aqui de passagem e que nós vamos passar por esta agonia da morte. E quando nós passarmos pela agonia da morte, nós vamos precisar de alguém segurando a nossa mão. E este alguém se chama Jesus Cristo, o único e que pode salvar as nossas vidas. Ele vai segurar na nossa mão e vai nos levar para a eternidade. Essa é a nossa fé. Irmãos, esta fé, ela não é somente por aquilo que nós vivemos aqui, mas é pelo que nós viveremos na eternidade. É este caminho, é esta oportunidade que o Senhor ofereceu na cruz. Agora, todos que já foram batizados nas águas, passaram por esta aflição. Os últimos que batizaram aqui, está o mais recente na sua mente. Eu batizei um pouquinho mais longe. Eu me batizei no dia 10 de dezembro de 1989, eu me lembro até hoje, como se fosse hoje. O que acontece? Quando o pastor ou a pastora, quem está nos batizando, fala com a gente, o que ele faz? Ele nos mergulha na água. E quando você tem um mergulho, e vocês sabem disso, a água entra nos seus ouvidos, ela faz uma pressão em você, a água, ela te pressiona, e você sente a sua respiração, aquela angústia, aqueles momentos que você fica sem respirar. Até tem aí na internet um batismo que o pastor fica segurando a pessoa um tempo lá, e a pessoa fica se debatendo. Aquilo é perigoso, irmão, aquilo é perigoso. Então, por quê? A verdade é que aquela aflição que você sente ali quando a água toma conta de você, e você se levanta, ali você já morreu, e quem levantou foi o ressuscitado. Entendeu o significado do batismo? Esta aflição da morte, nós já passamos, nós que descemos as águas do batismo, porque o Senhor Jesus diz na sua palavra, porque fomos sepultados com Ele na sua morte pelo batismo. Então aquela aflição que a gente sente ali daquela água ao nosso redor, quando a gente levanta, um novo homem, uma nova mulher, para uma nova jornada, para uma nova história. Este batismo, esta morte é a cruz. Todos os dias você deve acordar e pensar: eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essas são as palavras do apóstolo Paulo na Bíblia. É isso, irmão, é isso. Eu estou crucificado com Cristo. Estas leituras que eu fiz para vocês é para você entender que você vai passar por essas aflições, você vai passar por essas sensações, mas você não está sozinho nessas sensações. Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Só que essa expectativa de viver essa caminhada, ela é sua, ela é minha. Essa jornada é nossa. Nós não podemos transferir culpa
Nós não podemos transferir para os outros. Veja que história interessante. Deus, ele chegou no jardim do Éden e não viu de primeira Adão. Ele falou: Adão, Adão, nada. Cadê você, Adão? Onde é que você está? Aí ele disse: eu estou aqui. Aqui onde? Eu estou escondido. Parece coisa de criança que sai escondido, vocês ficam chamando e a criança fala: eu estou aqui para você achar ela. E ele, Adão, um adulto. Aí Deus pergunta: por que você está escondido, Adão? Ele falou: porque eu estou nu. Aí Deus falou para ele: quem falou para você que você está nu? Você comeu do fruto da árvore que eu disse que não era para você comer? Adão lá, escondido. Ele falou: foi a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Olha a transferência que Adão fez. Adão falou: foi a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Adão, ele tinha a capacidade de falar para Eva: ó, eu não vou comer e você também não vai, porque isso daqui vai fazer mal, isso não está certo. Mas ele não fez, ele simplesmente aceitou. Aí Deus fala: Eva, por que você fez isso? Aí Eva falou: foi a serpente que me enganou. Então sempre no decorrer da nossa vida, nós vamos ter a tendência de transferir as coisas, de sempre falar assim: olha, é ali, é lá. Agora, quando você compreende que você tem que olhar para a cruz, aí você olha para a cruz e se vê naquela cruz: sou eu aqui. Deus tem que trabalhar na minha vida, Deus tem que tratar comigo, Deus tem que tocar na minha mente, tocar no meu interior. Eu preciso estar na cruz para que Jesus possa reinar na minha vida. Eu preciso estar diante do Senhor, eu preciso estar servindo ao Senhor. Esse trabalhar de Deus, ele não tem a ver comigo. Não é o pastor que faz esta obra. Esta obra não tem a ver com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus avós, com as pessoas ao seu redor. Esta obra tem a ver entre você e Deus. Então quem tem que olhar para a cruz é você. Quem tem que se ver na cruz é você. Quem tem que entender o que significa a cruz é você. Então o que acontece na cruz? Você vai descobrir se você está na cruz ou se você está fora dela. Olha só o que acontece na cruz. Nós já fizemos a leitura toda. Vou fazer algumas ressalvas aqui. A primeira coisa, na cruz Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz você libera perdão, independente do que aconteceu. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles tiraram tudo de Jesus. Eles expuseram Jesus à nudez, à vergonha pública. Mas Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que acontece na cruz? Na cruz, eles zombaram de Jesus. E a forma de zombar é sempre a mesma: salvou os outros, salve-se a si mesmo. As pessoas sempre vão te falar, se você estiver na cruz: mas você não é crente? Por que seu carro está parado aí, você não consegue consertar? Você não tem dinheiro para consertar, você não é crente? As pessoas vão olhar para você e falar assim: olha, você não é crente? Por que você foi demitido? Deus não é com você, não? As pessoas sempre vão olhar para você e vão colocar a sua condição de servir a Deus em primeiro lugar. Ué, você não é crente? Esta vai ser uma fala recorrente. O desafio: tu não és o filho de Deus? Então, se o Senhor é o Filho de Deus, desça da cruz e creremos em Ti. Mas se esse Deus que você serve tem poder, então ore. Você vai ver, se você ligar a sua TV, ou entrar aqui nas redes sociais, você vai encontrar pessoas falando assim para você: olha, se na igreja onde você está, o seu problema não foi resolvido, pode vir aqui que aqui resolve. Lá, né, nos lugares lá. Não sou eu que estou falando, eu estou só repetindo o que eles falam. Porque aqui resolve.
E eles dizem assim: olha, se você vai numa igreja e você está desempregado há tanto tempo, e você está isso há tanto tempo, aquilo há tanto tempo, e não resolveu, vem para cá que resolve. Tudo isso é mentira. Tudo isso é bobagem. Porque na cruz, Jesus ouviu tudo isso. Vocês compreendem que você só vai saber se você está na cruz se você estiver sendo zombado. Se as pessoas estiverem olhando para você e desafiando você a ser maior, e desafiando você a querer mais, e desafiando você a se colocar numa posição maior, a palavra sempre vai ser: salvou os outros, salve-se a si mesmo. Não é você que ora pelas pessoas? Como é que Deus não te responde? Como é que Deus não faz na sua vida? Por quê? Porque na verdade você está sendo desafiado ou desafiada porque você está na cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo sempre nós seremos desafiados, nós sempre seremos provocados. As pessoas sempre vão querer que a gente tenha outras atitudes. A outra palavra é: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Todo o tempo, Jesus em todo o tempo. Agora preste atenção: o crucificado, um dos homens que estavam crucificados, disse para ele: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Sempre a pergunta é: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, se você é crente, se você diz que é, se você está mesmo na igreja ou não. As pessoas vão te desafiar, porque você disse publicamente, você desceu as águas do batismo e todo mundo sabe que você é batizado, todo mundo sabe que você está na presença de Deus, e pode ter certeza que você será desafiado. Enquanto você estiver sendo desafiado, tenha aquela certeza dentro de você: eu estou na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu sei que eu estou na cruz, porque é um desafio constante. Porque as pessoas, irmãos, elas tendem a nos desafiar, como desafiaram Cristo na cruz. Mostra para nós, mostra o poder do seu Deus, mostra o poder do seu Pai. E esses desafios acontecem, mas entenda algo da parte de Deus: todos esses desafios vêm porque você está na cruz de Cristo. Isso significa que você está no lugar certo. Mas também, irmãos, quando nós estamos na cruz, pessoas vão nos procurar, como este homem, o outro malfeitor, que ele respondendo disse: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça. Aquele homem, um dos crucificados, reconheceu o pecado dele e do outro que estava com ele, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Então, este ladrão que recebeu a consciência de Cristo, ele compreendeu que a cruz de Cristo, que Cristo ali, e que ele era um pecador, mas que Cristo era santo, e é santo, e é santo, e é santo, e ele estava perto do santo, e ele disse: olha, você não tem temor de Deus? Então veja, onde você estiver crucificado com Cristo, as pessoas vão entender, vai haver um temor de Deus ao seu redor. Assim como teremos zombadores, nós teremos algumas pessoas que entenderão o que está acontecendo na nossa vida, que nós estamos crucificados com Cristo. A Bíblia diz aqui que ele confessa os seus pecados e ele faz um pedido para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. As pessoas sempre vão olhar para você, que é o crucificado, e dizer: irmão, lembra de mim nas suas orações, fala com Deus lá comigo, coloca meu nome lá na oração da sua igreja, porque eu quero que Deus me abençoe. Se você estiver na cruz, você vai ser zombado, mas também vão reconhecer Cristo em você, vão reconhecer a presença de Deus em você, e vão te procurar para coisas boas, para poder receber uma oração, uma palavra, para receber uma ministração do Senhor. Aí a palavra de Jesus foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então na cruz tem salvação de vidas.
Enquanto você está na cruz com Cristo, pessoas ao seu redor vão conhecer Jesus através de você e vão estar contigo na eternidade. Irmão, você convive num ambiente de trabalho, você convive em vários lugares, e onde você vai, você carrega a cruz de Cristo, este modelo de vida que agrada a Deus, que louva a Deus, mesmo enfrentando todas as dificuldades, todas as dores que Jesus enfrentou, Ele ainda salvou na cruz, Ele ainda teve compaixão das pessoas na cruz. Pastor, a minha vida é muito difícil. Então, irmão, você estar na cruz mesmo, é isso, você está no lugar certo. Se a tua vida fosse muito fácil, se tudo fosse fácil para nós, era um sinal de que nós não estaríamos na cruz. Mas como é tudo tão difícil, como é tudo tão complicado, nós não vamos atrás dos oferecimentos das coisas fáceis, nós vamos permanecer naquilo que é difícil, mas é aquilo que agrada a Deus. Eu sei que você enfrenta lutas, eu sei que você enfrenta problemas, por quê? Porque você está crucificado com Cristo. Esta convicção de certeza, de fé, de manter-se firme, ela não vem dessa mensagem que eu estou pregando, mas da presença do Espírito Santo na sua vida. Esta cruz, este sofrimento, esta dor, esta agonia, esta sensação de sufocamento, estas coisas que acontecem aqui num instante, você vai abrir os olhos e tudo vai ter passado, e você vai dizer: valeu a pena seguir a Cristo, valeu a pena estar na presença de Deus, valeu a pena viver para a glória de Deus. E o final é esse, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Jesus, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você está aqui alimentando o seu espírito. Você está aqui se revestindo do poder de Deus, sendo tocado pelo Senhor, sendo tocado pelo Espírito Santo. Aqui o Senhor está fortalecendo a sua vida, aqui o Senhor está te dando ânimo, aqui o Senhor está te dando direção para isso, para no final você dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então na cruz você entrega o seu espírito para Deus, entende? Você entrega o seu raciocínio, o seu pensamento para Deus, você entrega todas as suas emoções para Deus, e você diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas é só na cruz, é só na dor, é só no sofrimento, é só naquela dificuldade. Por que você acha que os cristãos morreram nas arenas romanas? Por que você acha que os cristãos aceitaram passar por tortura e não negaram a Cristo? Porque eles entendiam que naquele sofrimento, que naquela dor, eles podiam dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e o Senhor os leva para a eternidade. Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, quando eu prego assim, tem pessoas que ficam com medo. Mas eu vou te falar, irmão, não é para você ter medo. Mas se você ficar com medo, eu não posso fazer nada. Mas não é para você ter medo, é para você ter consciência. É para você entender o que aconteceu. O lugar era nosso, mas Jesus falou: eu assumo o teu lugar. Aí você pega e assume Jesus para a sua vida, entendeu? Você assume Ele, você fala: Senhor, eu estou contigo, eu estou na tua presença, eu abracei o Senhor, e eu vou viver essa fé do Cristo, entende? Eu vou viver essa cruz, eu vou viver isso, eu não vou abandonar isso, e nada vai te tirar da presença de Deus. Isto é, olhando para a cruz, você vence. Quando você para de olhar para a cruz e quer olhar para as coisas que estão oferecendo, você pode cair, você pode ter dificuldade. Mas entenda, o mundo
nunca vai parar de girar, no sentido de estarem sempre aí, fazendo as coisas que eles estão fazendo no dia a dia. Mas você não, você vai estar olhando para a cruz, olhando para Jesus, falando: Senhor, eu estou crucificado contigo, estou aí, eu sei que era o meu lugar, e o Senhor assumiu ele, agora aqui eu estou assumindo o teu lugar, eu vou te representar, Senhor, em todos os lugares onde eu for, porque eu sou o sal da terra e a luz do mundo no Senhor. E quando o Senhor faz isso através de você, as pessoas ao seu redor vão ser alcançadas, entende? Vão te zombar, mas as pessoas vão ser alcançadas. Por isso que você não deve se importar com esse redor, você deve focar, olhar para a cruz, entende? Olhe para a cruz, olhe sempre para a cruz, olhe sempre para a cruz. E na internet, irmãos, a gente observa que muitos que se dizem ser cristãos estão olhando para os homens, estão olhando para as pessoas, estão olhando para as pessoas de nome do mundo. Nós não, nós estamos olhando para a cruz, sempre olhando para a cruz, sempre, sempre. Os homens estão falando, as pessoas estão ao nosso redor, tudo está acontecendo, mas nós estamos olhando para a cruz. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento